Agora, durante este mês de setembro, mês da Bíblia, a gente tem preparado para vocês toda sexta-feira uma coisa diferente. A gente tem feito com vocês a leitura orante da Bíblia, o nosso círculo bíblico, porém mostrando também algumas ilustrações, alguns desenhos que a Cissa tem feito aqui pra gente. Aliás, tá aqui do meu lado os desenhos que nós já temos aqui, o desenho da rainha Esther, que pediu para libertar o povo com toda a sua humildade também e toda a sua confiança em Deus. Temos Jó, que também nunca perdeu a fé. A gente tem essa frase, né, de a paciência de Jó, ter essa paciência de Jó. Realmente, Jó teve também muitas coisas na vida dele, passou por muitas coisas na vida dele, mas nunca perdeu a fé. Sempre foi alguém temente a Deus ali e com muita certeza nessa fé. E quem tem feito essas ilustrações pra gente é a Cissa, que é caricaturista. Cissa, seja bem-vinda mais uma vez também aqui. Obrigada. O Bem-vindo Romero, para poder mostrar um pouco pra gente desse seu trabalho. Aliás, é muito interessante, a gente estava conversando antes de entrar no ar, a diferença entre caricatura e ilustração, né, Cissa? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. A diferença entre caricatura é que você vai estar tratando um ponto assim característico de alguma pessoa que já existe, você está olhando e vê o ponto dessa pessoa e ressalta se é bonito, se é maior, tem um assim, nariz narigão, maior, bocão, né? aí você ressalta tudo isso. A ilustração ela é diferente. Como aqui a gente está falando de um texto bíblico, a gente está ilustrando o texto, que é diferente de uma caricatura. Então tá aí a Cissa explicando pra gente como é que é a diferença da caricatura e da ilustração. E hoje ela vai fazer mais uma ilustração aqui pra gente. Agora, Cissa, aguenta aí o seu trabalho que a gente vai receber agora o Padre Henrique, que vai ser o padre que vai fazer conosco essa leitura orante hoje. Esse é o momento que a gente vai também meditar a palavra de Deus e a partir deste exemplo a gente vai colocar na nossa vida também. Padre Henrique, por favor, seja bem-vindo aqui. Bom dia, ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Deus abençoe. Sua bênção. Obrigada pela presença. Bom dia, Cissa. Obrigada. Padre, como é importante a gente ter essa palavra de Deus na nossa vida e principalmente pegar estes exemplos a partir das pessoas citadas na Bíblia para fazer com que esse exemplo também venha para a nossa vida, venha para o nosso coração, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, é verdade. Bom dia quem nos acompanha neste momento, o Bem-vindo Romero. Este mês de setembro é um mês especial que vem nos recordar justamente sobre essa importância da palavra de Deus no nosso dia a dia e como é bom a gente ter aqui no Bem-vindo Romero e toda a programação da TV Aparecida essa oportunidade de tocarmos a palavra de Deus, de chegarmos mais perto dela de uma forma tão criativa, tão bonita, como a gente tem feito aqui às sextas-feiras. E para que você aí em casa possa também fazer esse círculo bíblico junto conosco, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, que serão os versículos que nós vamos meditar. Nós vamos ler aqui juntinho com você. E claro que quem vai ler o Evangelho é também o Padre Henrique. Padre, por favor. Foram levar-lhe um paralítico, carregado por 4 homens, mas, como não pudessem chegar até ele, por causa da multidão, abriram o teto em cima do lugar onde ele estava, e feita uma abertura, desceram o leito em que estava o paralítico. Jesus, ao ver a fé que tinham, disse ao paralítico: "Meu filho, teus pecados estão perdoados." Padre, diante dessa leitura destes trechos, né, desses versículos, a gente nota o quão é importante a gente acreditar cada vez mais em Deus, ter fé, ter a consciência de que a gente precisa ter fé, né? Sim, Bianca. Hoje esse evangelho ele é muito especial para nós, porque ele vem falar do acreditar, da fé, da esperança. Mas meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando agora, veja que Jesus ele vai realizar esse prodígio na vida daquele paralítico, mas o que admira bastante é a fé dos 4 homens que levaram o paralítico a Jesus. Em momento algum o Evangelho vai dizer sobre a fé do paralítico, em momento algum o Evangelho vai dizer sobre essa esperança. É claro que para que acontecesse todo o milagre era preciso que ele desejasse, como nós vimos que desejou. Jesus então disse: "Meu filho, os teus pecados estão perdoados",
E ele acreditou, e por isso ele voltou a andar e a carregar o seu leito. Mas o que nós colocamos hoje em evidência é a fé destes 4 homens, que nós podemos chamar de amigos, né? Os nossos amigos nos conduzem sempre para Deus. São verdadeiros aqueles que nos conduzem para a proximidade com o Senhor. Então, estes 4 homens acreditaram piamente nisso e não desistiram. Jesus chegou em Cafarnaum, estava cheio de pessoas ali, uma multidão, como não tinha como chegar perto, como não tinha como se aproximar por conta dessa grande multidão. Eu imagino que tinha gente até do lado de fora, né? E como era difícil passar pela porta. E olha a criatividade destes homens. Vamos passar pelo teto, não é? As casas neste tempo, como eram feitas? Tinham as estacas de madeira e era coberto por palha, por sapé, algo semelhante a isso. Exato. Então pensaram, vamos fazer uma abertura e vamos descer o leito, mas não desistiram disso, né? Pelo contrário, foram criativos nesta busca. Então, este evangelho de hoje tem muito a nos ensinar. Primeiro, você que está rezando por alguma situação difícil, de algum familiar, de algum amigo, não desista. Não desista, seja criativo, vá atrás, conduza o seu amigo, o seu amado, a sua amada para Deus e não desista disso. Seja perseverante, seja criativo. Segunda coisa, né? Esta busca, por mais difícil que pareça ser, ela pode sim alcançar para você a vitória, ela pode trazer para você sim a mudança, a transformação. Uma outra coisa que a gente nota também no Evangelho, outros personagens que aparecem são aqueles que vão criticar. São aqueles que vão ficar incomodados. Nossa, mas por que Jesus está dizendo isso? Que autoridade ele tem para perdoar pecados, né? E, claro, trazendo para hoje, para o nosso dia a dia, muitas vezes o coração humano prega peças em nós e a gente percebe que algumas pessoas não se alegram tanto com a nossa alegria, com a nossa vitória, com a nossa conquista, e essa é a postura dos escribas. Quem são os escribas? Escribas são aqueles que interpretam a lei, os mandamentos, são aqueles que vão dizer para o povo, né, num tempo onde poucos sabiam ler, muito menos escrever, eles vão ditar, vão orientar todo o povo. É assim que se faz, é assim que acontece, é assim que deve ser. E aí vem Jesus e quebra todas as regras, quebra todos os protocolos e ele, como enviado de Deus, liberta este homem, permite que ele volte a andar. E como será que tem sido a nossa vida? Será que às vezes a gente também não se comporta como os escribas? A gente olha para o irmão do lado e fala, nossa, mas ele acabou de se converter, acabou de iniciar um caminho mais próximo de Deus, participando da comunidade. Como que a vida dele se transformou tanto assim? Eu já estou nessa caminhada há tanto tempo e nada acontece. Né? Então, cuidado com o comportamento de escriba muitas vezes, né? Padre, eu fico imaginando também, ao ler esse evangelho, eu penso muito na questão dos amigos, de como é importante nós termos amigos que nos levam para o bem. Porque muitas vezes a gente também confia em algumas pessoas erradas pelo meio do caminho. Mas saber desses amigos e esses amigos que nos levam realmente para Deus é importantíssimo, porque a gente conta também com esses exemplos e com a fé desses amigos para poder chegar até Jesus. Verdade, Bianca. E eu fico pensando assim, como seria se o paralítico, ele falasse, não, aqui tá bom. Não, eu não quero ir não. Me deixa aqui mesmo no meu leito, na minha casa, porque né, eu já estou acostumado, não precisa. Não, os amigos insistiram, os amigos foram, ele acreditou, levaram o paralítico até Jesus e toda a transformação aconteceu. Algo muito importante da gente conversar também sobre este evangelho, Bianca, é sobre o seguinte. O homem estava paralisado, estava num leito. Foi preciso 4 homens para carregá-lo. Muitas pessoas, né? Ele não precisava de alguém para escorá-lo, amparar, mas muito pelo contrário, carregar literalmente. E Jesus, ele não vai dizer para este homem, levanta e anda, você está curado. Não, Jesus vai dizer a primeira coisa, os teus pecados estão perdoados. Isso é muito forte, porque
o pecado muitas vezes nos amarra, nos impede de caminhar. Nos deixa mais pesados, Exatamente, não é mesmo? Nos aprisiona. Então, sejamos atentos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar neste caminhar, a levantar, a superar as dificuldades, a deixar a vida de pecado para trás e caminhar junto de Deus e caminhar ao encontro desta libertação, né? Como eu já disse, o paralítico quis. Ele teve a oportunidade de dizer, não, deixa aqui na minha cama mesmo, tá bom desse jeito, já estou acostumado, porque a gente às vezes acostuma com a dor, acostuma com as limitações e a gente acha que não é possível essa mudança. Então vem os amigos para dizer, não, é possível sim, vamos lá, eu te ajudo, vamos lá, eu te carrego nos braços. E nós vemos nessas pessoas anjos que Deus coloca na nossa vida. E quem encontrou um amigo encontrou realmente um tesouro. Destes que é para você guardar aí no seu coração e principalmente para você colocá-los também no caminho de Jesus. Porque muitas vezes a gente observa que o nosso amigo está um pouquinho se desviando deste caminho. A gente precisa também ser um desses 4 amigos do paralítico que ajudou também a levá-lo até Jesus. E sabe, Padre, principalmente a gente pensando na questão dos seus pecados estão perdoados, o como é bom a gente se sentir leve, a gente se sentir repleto de Deus. E o nosso coração fica repleto de Deus quando nós temos também os nossos pecados perdoados. Exatamente. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela sempre nos alcança, nos purificando, nos tornando mais leves, né? Como você mesmo está dizendo, mas é preciso que a gente busque também, né? Eu sempre gosto de comparar, eu acho que já falei sobre isso aqui no Bem-vindo Romeiro, sobre essa misericórdia de Deus, que muitas vezes nós entendemos mal, nós criamos uma imagem de Deus que desde pequeno, olha, Deus castiga, olha, não faz coisa errada porque o Papai do Céu vai castigar. E a gente vai perdendo um pouco o contato com esse Deus amoroso, misericordioso, que está sempre do nosso lado. Ele não mima a gente, né? Livrando a gente das consequências das nossas escolhas. Mas Ele nos perdoa e nos dá a chance de recomeçar sempre. Então a misericórdia e o perdão de Deus é uma fonte. É uma fonte onde eu me aproximo, se eu estou com sede, eu bebo, se eu estou com calor, está fazendo tanto calor aqui em Aparecida, né? A gente se lava, a gente se refresca, a gente se purifica com esta água. Então, a misericórdia é esta fonte que vai realmente nos deixar livres, vai nos deixar leves, né? Isso é muito bom. Como é bom a gente ter amigos em quem confiar, bons amigos, a gente tem que sempre guardar no coração. E olha só aqui a ilustração que a Cissa fez pra gente hoje, olha, falando a respeito da história do paralítico. Aqui, ó, filho, seus pecados são perdoados. Jesus falando também para o paralítico. Obrigada, viu, Cissa, pela presença aqui conosco, por trazer também um pouquinho aí do seu trabalho e ajudar a ilustrar o Evangelho de hoje. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais de falar de Pedrão semana que vem, hein, gente? Vocês já fiquem aí ligados junto conosco. Aliás, Cissa, passa os contatos pra gente também, pra quem quiser entrar em contato com você. Tá passando aí na tela, né? Tem o Facebook, tem o Instagram da Cissa também. Sigam lá. É Cissa Araújo, _ caricaturista, para que você possa também aí entrar em contato com ela. Agora, Padre, obrigada também, viu, pela presença aqui conosco. Obrigado eu pela oportunidade mais uma vez. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas. Ele anotou os abraços aqui, gente. Porque senão eu esqueço. Maria José da Silva, lá de Águas de Lindóia, e a dona Lázara de Poços de Caldas. Um abraço para as duas. E também para a Cida Ramos, que ontem pelo Instagram me falou: Padre, reza por mim, 7º dia da minha mãezinha que faleceu. Então, a senhora e a família, um grande abraço. Amém. Que Deus os conforte. Amém. E eu vou aproveitar, enquanto isso também, já colocar mais esta ilustração, mais este desenho aqui no nosso quadro, que nós estamos recolhendo essas histórias neste mês. Está aqui a história também do paralítico. Lembrando a você que semana que vem a gente vai falar da história de Pedro também, da história de fé de Pedro. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui conosco